Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Sábado, dia 19 de março, é Dia Internacional do Pai e, como é óbvio, nunca podia deixar passar essa data em branco. Então, hoje esse programa é dedicado para aqueles homens, sendo pai, né? Pelo menos não te contar com isso, ou se cair, é bom sempre falar de saúde no masculino. Então, hoje o nosso tema é saúde do homem. Nessa particularidade, desse dia especial, não queria chamar essa atenção para os homens e para essa preocupação que seja saúde, né? Que seja bem-estar acima de tudo. Para falar-nos um bocadinho sobre assuntos nessa saúde do homem, nós temos o Dr. Mário Frederico, que é urologista e que pode, é a melhor pessoa, a pessoa mais indicada, chamamos assim, para falar-nos de alguns aspectos relacionados com a saúde do homem, né? Antes de mais, me queria só dizer que hoje não tem a possibilidade de conversar com os outros lá na casa, que os homens que tiver alguma dúvida que querer esclarecer logo dali, nota que linha telefónica para os outros bata trocar umas ideias a nós. O número é 993 4599 993 4599. Portanto, voltando ali a Dr. Mário, obrigada por você ter aceito o convite e para você estar ali para falar-nos um bocadinho, assim, um bocadinho de cada coisinha, né, dentro da saúde do homem. Obrigado pelo convite. Bom, doutor Mário, acho que não estou a começar por falar de uma questão, portanto, não estou a falar nesse dia, né, dedicado mais a aspectos relacionados com o homem, e uma das coisas que só homem está a fazer é a questão da vasectomia, né? Exatamente. Então, não queria entender um bocadinho o que é isso de vasectomia e o que é que ele te envolve, né? É assim, vasectomia é um método contraceptivo cirúrgico que consiste que, por exemplo, anatomicamente, a hora que não imagina testículos, que é aquele órgão onde que produz espermatozoide, não tem aquele um tubo, um conduto, onde que conduz aquele espermatozoide de testículo para aquela parte, para aquele conduto que não está ejaculador, que tem aquela emissão daquele esperma que está engravida a mulher, não? Então, vasectomia consiste na coisa, é uma disrupção, tipo de um corte, onde que impede aquela comunicação entre aqueles dois, entre aquele tubo, ou seja, produção de testículo e de espermatozoide para sair para fora, ou seja, como método para evitar a gravidez na mulher. Uhum. Não, é interessante, não te comemorar o Dia do Pai, não te começar por falar de formas que és que te torna pai, né? É assim, é importante a vasectomia, assim, desde o ponto de vista de contracepção, porque, assim, geralmente, quase sempre é mulheres, por exemplo, a fazer laqueação, ok? Ele é um método muito efetivo, ok? Essa taxa de gravidez, praticamente, é 1%. É um método simples de fazer de forma praticamente ambulatória e aquele risco que tem comparando com a laqueação é praticamente quase menos, ele é superior, ou seja, se ficasse superior ao comparar com a laqueação. Uhum. Agora, ele é um método assim, e tem suas indicações, ok? Por exemplo, principalmente já num casal, que tem filho que pretende que quer ter mais filho, em vez de, às vezes, por exemplo, mulheres vão submeter naquele risco, ou mesmo fica a tomar aqueles monte de pílula, por exemplo, vai submeter a laqueação, às vezes, se o homem decide, pronto, é um método eficaz. Só um exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é um método, por exemplo, anualmente está a fazer mais de 500.000 vasectomia. Okay? Só que, pronto, na Cabo Verde ainda é uma questão de preconceitos. Até mesmo tem um dia mundial de vasectomia, que é um dia onde está sensibilizado homens talvez para a prática daquele método. Uhum. Mas geralmente, bom, manda você dizer, ele é um método que está carregado também de crenças, né, de mitos, mas não tem muita gente, na nossa realidade, ele é uma prática, assim, com algum significado ou não? Não. Nunca, alguns que atendem ao caso. Mas é talvez aquele preconceito relacionado com o masco
E dor, imagina um procedimento que te provoca teu dor, às vezes que talvez pode mexer com masculinidade, mas um homem pode ficar impotente, mas é que tem nada a ver com as situações. E depois ele é um método que é reversível, ou seja, pode fazer no futuro, se alguém que deseja ter filho, é reversível, pode fazer aquela cirurgia novamente, então corrige aquele. Sim, isso é interessante, porque normalmente quando a gente pensa numa cirurgia desse tipo, a gente pensa que tipo que tem volta atrás, né? A não fazer, ele já fica feito é para o resto da vida e nunca te poder desfazer, né? Não, é assim, ele é reversível, é um processo que é reversível. Uhum. Bom, quando eu te falar de fatores de risco, né? Portanto, associada a essa questão, não tem alguns que não poder falar? Geralmente, em relação à vasectomia, que tem nenhum fator de risco. Acho que sim. É assim, ele é que tem nenhum fator de risco. A única questão é a decisão própria de um casal, de um homem, é decidir na fazer. Uhum. Portanto, perfeitamente seguro, então, nesse sentido, né? Agora, o que é que... Bom, para decidir, a pessoa tem que tomar essa decisão, né? Claro. A partir do momento que ele tomar a decisão que ele quer fazer essa vasectomia, ele tem que procurar o urologista, certo? Urologista. E o que é feito, né? E tem algum tipo de avaliação que é feito específico para determinar realmente se dá para fazer ou não, em que circunstâncias? Sim, é assim, às vezes não tem que ter em conta, é assim, tem que as contraindicações. Indicações, ou seja, é quem é que deseja fazer. Agora, tem que as contraindicações que é absoluta, ou seja, um homem que deve fazer, mas que é absoluta ali, mas é de um contexto legal. Por exemplo, ali na Cabo Verde nunca tem conhecimento, talvez tem lei que impede o homem fazer aquela. Mas, por exemplo, na Portugal, legalmente o homem menor de 25 anos deve fazer. Aquela assim, que é aquela contraindicação absoluta. Agora, tem que as contraindicações relativas que dependem de cada situação. Por exemplo, se é um homem que nunca teve filho, talvez que tenha um relacionamento amoroso não afetivo, que tem filho, que pode ter por exemplo, alguma patologia grave que te impede de fazer procedimento cirúrgico, ou mesmo, por exemplo, que as dores testiculares crónicas, que ela já não te pondera se está a fazer ou não. E quando não faz aquela avaliação, tem aquela outra parte, que é a questão da mulher, que tem que sempre ouvir para a parte da ginecologia, se não tem nenhum problema também, porque nunca se sabe no futuro, se, por exemplo, querer fazer aquela reversão daquele procedimento, para que tenha nenhum impedimento. E quando assim, sempre não te pede aquele pré-operatório que é rápido, ele é um procedimento que pode fazer mesmo com anestesia local, que a maioria das vezes, via escrotal, é rápido, que menos às vezes depende de cada situação. Na pouco tempo está a fazer, ele levanta, vai para casa. Ou seja, que tem nem tempo de internamento, nem de coisa desse tipo? Não. E praticamente ele é um método que, se uma não faz vezes, não usa praticamente 2 pinças, é suficiente para fazer aquele procedimento. Uhum. Tem que ter algum cuidado, porque você explica-nos que é uma coisa tão simples, e depois levantava para casa, mas o depois dessa cirurgia, ele tem que ter algum cuidado específico, ele pode correr risco de acontecer um acidente logo no início, mas é que está funcionando melhor? É assim, geralmente, desde o ponto de vista de complicações, tanto precoce, tardia e mínima. Outra questão é em relação a, por exemplo, após vasectomia, tem que ter cuidado, por exemplo, sempre não tem aquele período de tempo, que depois de 3 meses, sempre tem que fazer, é aconselhável fazer aquele exame de espermograma, ok? Está a fazer aquele espermograma e também tem em conta aquela periodicidade, que é mínimo 20 ejaculações durante aquele período. Aquele mínimo, o objetivo é o quê? É tipo fazer uma limpeza naquela parte de espermatozoide, ou seja, um tubo tem aquela parte que fica conectado, que é proximal ao testículo, tem aquele outro que é distal. Então, sempre tem tendência a ficar aqueles espermatozoides naquela porção distal. O objetivo de que as ejaculações durante aquele período é para fazer limpeza, para limpar aqueles espermatozoides, porque você corre risco, às vezes, mesmo fazendo vasectomia,
de engravidar a mulher. Tem que ter tudo o que é método, que é cuidados durante aquele período, porque pode engravidar porque ainda está seca esse espermatozoide. Então, na 3 meses, você repite espermograma. Se naquele espermograma bem a zoospermia, que significa ausência total de espermatozoide, já você fala, pronto, aquele procedimento teve sucesso. Mas mesmo assim, não tem um de que as complicações. Desculpa. Não, é que me perguntar a você isso, porque assim, por mais simples que seja qualquer procedimento, tem sempre cuidados associados, né? Claro. E depois tem essa questão que você levanta ali, que ainda pode haver ejaculação. Sim. Né? Tem ejaculação, sim. mesmo com a vasectomia. É sim, porque realmente sigue te ejacula normal, porque você pensa que uma coisa é esperma, fica sei que é esperma, outra coisa, porque ejaculação é constituído para esperma, ok? E espermatozoide. O espermatozoide está dentro daquele, por exemplo, aquele líquido seminal, digamos assim. Então, só que aquele líquido seminal é que tem aquelas células, que é espermatozoide, que conseguem engravidar a mulher. Porque não tem aquelas glândulas acessórias, que é próstata, vesículas seminais, tem glândulas bulboretrais, que seguem esse funcionamento normal. A única questão lá é o espermatozoide, que fica tendo aquele líquido seminal. Agora, outra questão, se você te explicava, é a questão de, às vezes, tem que ter cuidado também, porque tem complicações, porque às vezes alguém pensa que é um procedimento, a hora que fazer, ele já nunca mais se engravida. Tem aquela questão que, às vezes, tem uma recanalização, por isso que ela tem que ter um bocadinho de um gesto cirúrgico para evitar aquela, que às vezes, por exemplo, aqueles dois tubos, pode ficar assim. Mas se fica com, por exemplo, assim, botar cortar, já que tem com comunicação. Claro. Mas é assim, pode ter, fazer que a recanalização parte ali une, tem passagem de espermatozoide, engravida a mulher, ou tardia, ou seja, pode fazer aquele espermograma após 3 meses, passando seu tempo, às vezes pode surgir aquela, o risco é baixo, mas sempre tem aquela probabilidade. Por isso, de vez em quando, sempre é bom ter que se consulta de rotina, fazer aqueles espermogramas, que pensa já é um processo já que para toda a vida. Porque sempre tem esse risco mínimo, mas... Assim, qualquer um dos métodos, né? Se não claro. falar de outros métodos contraceptivos, tudo isto tem uma porcentagem mínima de falha. Falha. Agora, em relação àquele processo de reversão, aquele processo de reversão consiste em aquela técnica, ou seja, aquele nome científico é vasostomia, ou seja, é aquele doce canal, por exemplo, que corta, torna unil. Ou seja, torna unil, onde tem, desculpa, aquela passagem novamente daquele espermatozoide, onde pode engravidar novamente. Bom, já que tocar naquela questão da ejaculação, porque aquele é outro mito que pessoas têm, né? Estas assim, a minha a fazer vasectomia, pronto. A mim, que tem uma funcionalidade, né? É aquela coisa que você dizer de estar ligada a que conseguir, né? Manter uma relação sexual e a questão também de ejaculação. É que as duas coisas que estou a achar que já não vai acontecer. Isso então, mesmo. que te leva a pessoas a fazer, né? Então, voltando à questão da ejaculação, tem homens que estão a sofrer de uma questão que se chama ejaculação precoce, certo? Claro. Então, se você puder explicar-nos um bocadinho o que é isso de ejaculação precoce e porquê que ele está a acontecer, né? Era interessante. Sim, claro. É assim, ejaculação precoce, pronto, é uma patologia, digamos assim, um bocadinho complexo para se abordagem. Essa incidência varia de várias regiões. É assim, é que tem um conceito, uma definição universal. E tem um conceito, por exemplo, desde o ponto de vista da saúde mental, de perspectiva psiquiátrica, psicológica, urológica. Agora, só que as diferentes definições que eles têm em comum é que é uma ejaculação que surge de forma antecipada ou rápida daquele que é desejado para um homem. Aquele que é o conceito de ejaculação precoce. Tem 4 tipos de ejaculação precoce. Tem aquela ejaculação que é considerada ejaculação primária, é aquele homem que desde a primeira relação sexual, sempre tem ela. Tem aquela ejaculação
secundária, que é quando um homem que tem uma experiência ejaculatória normal, pode surgir algum, digamos assim, algum fator que leva com que teve que a ejaculação prematura. Pode ser um fator psicológico, alguma perturbação, alguma situação ou preocupação, sei lá? Sim, exatamente. E tem aquela ejaculação terceira, que é que a ejaculação tem aquela etapa subjetiva, ok? Que pronto, que ele depende de percepção sociocultural, ok? De cada homem. E tem aquele que é variável. Ejaculação prematura variável, que é digamos, que é uma variedade, que é uma variante daquela ejaculação normal. Então, depende do contexto. Às vezes, o homem pode estar com um momento normal, mas em diferentes momentos pode ter aquele tipo de patologia. E o que é feito? Se chegar a você um homem com essa situação, com essa preocupação, o que é feito? Sempre é bom fazer aquela diferença, primeiro, entre aquela ejaculação primária, não tem aquela que é secundária, se não tinha falado, mas tem aqueles fatores, por exemplo, psicológico, de origem psicológica, depressão, ansiedade, ok? Mesmo que os conflitos matrimoniais, não tem alguns tipos de doença, desde disfunção erétil, prostatite, dor pélvica crônica no homem, não tem problemas de hipertiroidismo, hipogonadismo na homem. Ou seja, tem diferentes tipos de doença, déficit de prolactina. Que pode levar a essa tal ejaculação precoce. Exatamente. E só para abrir um parênteses, até tem situações que às vezes você tem doente em relação, por exemplo, à circuncisão, que às vezes tem que os mitos da falando, fazer circuncisão é um método que pode até ajudar. Mas realmente até hoje que tem nenhum que os estudos epidemiológicos demonstram, mas realmente uma circuncisão pode ajudar naquele problema. Então, geralmente é assim, não tem que fazer sempre, depende de situações. Então, cada tipo de ejaculação tem uma abordagem diferente. Ok? Não tem que fazer, claro, sabe, de vida pessoal daquele homem, mesmo tempo, por exemplo, aquele tempo que até demora, porque é algo, ou seja, não está aquele tempo de latência intravaginal, que é algo subjetivo, ou seja, depende de percepção de cada um. Tem aquele que acha 5 minutos, talvez é pouco, aquele outro 1 minuto. Ou, por exemplo, em cima na questão de... Tem estudos, até demonstra, por exemplo, nos estudos que se faziam no Reino Unido, Holanda, Estados Unidos, Turquia, Espanha, em grupos de homens, uns 8,5, que é aquele tempo, minuto, aquele tempo normal, outros também 5, por exemplo, 0,4 minutos. Já, por exemplo, em alguns países muçulmanos, já a incidência de prevalência de ejaculação precoce é baixa. Por quê? Porque provavelmente essa tenta justifica porque a ejaculação precoce tipo é um acto de masculinidade, ou seja, por ser um homem forte. Entende? Aquele que para uns é mau? É mau, para outros é bom. Agora, quando já não tem aquele paciente que está naquelas condições lá, tem que diferentes tipos de abordagem, aquela abordagem comportamental, porque há muito tempo a ejaculação precoce é considerada uma doença doença psicossomática, não? Ou seja, de forro psicológico. Psicológico, comportamental, ou seja, tem que... Então, então já tem vários, acho mais de 40 anos. Então tem que as diferentes técnicas comportamentais, que tem aquela técnica de stop and start, que, ou seja, começa ato sexual normal, às vezes para, depois aumenta aquele tempo de latência intravaginal. E mesmo lá é por usado como monoterapia ou em combinação com outro método que é squeeze. Squeeze consiste na aplicação, por exemplo, na parte de glande, que é peniano, que é aquela parte que tem sensibilidade, onde você aperta durante um período. Às vezes, você tem aquele ato normal, durante um período de 10, 15 segundos, depois você tem aquele período de latência, 30 segundos, recomeça novamente. Agora, que os métodos ali
tem que esse tratamento dirigido também, que está fazendo independência na questão de ejaculação já secundária, de doença que bom encontra. Se está com problemas, transtornos de, não sei, diabetes, hipertiroidismo, deve fazer prostatite, deve fazer tratamento dirigido a esses tipos de doença. Mas a hora que fazes em combinação com o que é tratamento comportamental, já a taxa de eficácia é muito superior. Não. E tem medicamentos, já que é esse tratamento farmacológico, que desde tem que as anestésicos tópicos, ou mesmo em spray, lidocaína, que está usado para ajudar naquela patologia ali. E lá também não tem um medicamento, que o único medicamento que foi aprovado até agora para a Agência Europeia de Medicamentos é um que é da prostatina, que infelizmente nunca tem ele disponível nesse momento no país, mas não tem outra alternativa. Mas até agora o único medicamento mesmo de eleição para tratamento é aquela. Tem outros tipos de tratamento, técnicas mínima invasivas, por exemplo, que é a ablação daquele nervo dorsal peniano, ou seja, você tenta fazer um bloqueio de aqueles neurotransmissores, ok? Que é encarregado de dar mais sensibilidade. Exato, e que te leva ao homem a ejacular. Então, é tentar retardar através dessas técnicas. Sensibilidade, sim, assim. crioterapia, tem aplicação de ácido hialurônico na glândula, ou seja, tem diferentes técnicas para tentar melhorar aquela doença. Agora, a questão é assim, às vezes tem tendência de recidiva, que é mais complexo, e depois não tem aquela parte psicológica, que às vezes, pronto, o homem sempre... A masculinidade de qualquer um. É assim, é uma doença que sempre não quer aquele tratamento imediato. Toma comprimido para melhorar e já. Mas só que às vezes não tem que entender, mas que sou o homem que tem aquele outro fator de esposa, ok? Tem psicologia, vai que essa terapia psicossexual, tudo que ela ajuda, porque às vezes nem tudo é só comprimido ou outros tipos de pomada, ou spray que pode. E naquela questão tem psicologia que te ajuda naquele aspecto. Sim, não, isso é importante. Me está a dizer, você não te imagina que deve mexer muito com masculinidade, né? De homem, né? Lá está, como eles têm alguma dificuldade em aceitar estas coisas, né? Por exemplo, como a disfunção erétil, não te acreditar que eles ali também têm alguma dificuldade em aceitar essa questão de ejacular precocemente, claro, né? agora, só que assim, geralmente, claro, nós homens sempre que te dão muito mais importância, de forma geral. É que assim, porque a hora que chega num homem, sim, e em relação a, por exemplo, parceira, esposa, pronto, é que te dá importância, mas é percepção individual. Claro. Você acha, talvez, um certo momento, talvez antes era 10 minutos, agora, talvez 4 minutos, já te cria uma certa perturbação, mas às vezes é enorme. Embora tenha pequena porcentagem que pode mesmo condicionar algum conflito matrimonial, não? Agora, a questão é o envelhecimento em si, o tornar cada vez com mais idade, né? O idoso, ele tem maior probabilidade de ter esse tipo de disfunção, sim, assim como disfunção erétil? Sim, sim, ser idoso é sim um fator de risco, porque assim, um daqueles neurotransmissores que está relacionado com aquela doença, ejaculação precoce, chama serotonina. Que é serotonina. Geralmente, mesmo o homem, que é a principal causa, é homem que tem baixos níveis de serotonina a nível central. Isso seria o quê? Um hormônio? É um neurotransmissor, okay, que é encarregado mesmo de, digamos assim, de sensibilidade. Homem que tem baixa concentração de serotonina, tem ejaculação precoce, maior probabilidade de ejaculação precoce. Que esse que tem altas concentrações é diferente, é ejaculação retardada. Okay. Não, é interessante, porque hoje não terá dia para falar de saúde do homem, porque é Dia Internacional do Pai, mas não tenta falar uma série de coisas que podem dificultar isso mesmo, né? Não, é que a questão de ter dificuldade é a questão mais, talvez, é para alguém informar mais.
Ou seja, claro, com certeza. porque é uma doença que o é tentou, mas só que às vezes, pronto, para certo motivos, às vezes sempre não tem tendência na retrai, na busca de ajuda, lá que tem às vezes que problemas psicológicos mais graves, por isso. Não, com certeza. Doutor Mário, não tenho que fazer nos intervalo. Daqui a um bocado nós continuamos a conversa à volta das situações que podem dizer respeito ao homem, né? Não estou a fazer um breve intervalo e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje não fazer um programa para falar de algumas perturbações que podem, ou algumas alterações que podem acontecer com o homem. Eu tive de falar de saúde do homem porque é em jeito de comemoração do Dia Internacional do Pai, que está breve. Então hoje não presta atenção mais para os homens, dado essa data que está próxima, né? Não estou a continuar em estudo com o Dr. Mário Frederico, que é urologista, e que na primeira parte você já falou-nos de vasectomia, já falou-nos de ejaculação precoce e agora não estava a falar de outra questão que pode incomodar de alguma forma, ou muito, o homem, que é a questão de que as infecções sexualmente transmissíveis, né? Mas antes de passar a você palavra, queria relembrar quem que está lá na casa que hoje tem possibilidade de vos falar manos, de vos terá dúvida, bem um bocadinho mais para esse lado ali, interagir manos, não ter que telefone aberto, portanto, o número que vos poder chamar é 993 4599 993 4599. Os outros participar ali um bocadinho manos, terá dúvidas, que o Dr. Mário está disponível, né? Doutor, então, estava a dizer você, questão de infecções sexualmente transmissíveis, né? É uma coisa que não é particular do homem, a mulher também tem, né? A mulher também pode ter essas infecções desde que ela é sexualmente ativa, né? Mas hoje, nós atenção haverá até na homem, né? Então, o que é que não pode saber sobre essas infecções relacionadas com o homem? Quais que é que as mais frequentes? Pelo menos assim, que esses tipos de infecções sexualmente transmissíveis, de que sempre aqui não tem mais visto naquela consulta, é relacionado com esses condilomas provocados por aquele vírus HPV, que é vírus papiloma humano. Não tem que as questões de infecções que provoca que as uretrite e também que as úlceras herpéticas que é produzido para que esse vírus para herpes simples. Em particular, que as HPV na homem tem uma característica, ou seja, tem diferentes tipos de HPV, tem praticamente mais de 200. Mas não tem que ter em conta, tem que esse que é responsável para que as verrugas, ou seja, então chama atenção sempre na parte genital. A hora que alguém hoje é um tipo de verruga, homem hoje é uma verruga que tinha anteriormente e tendência sempre, se tu já te cria ou se te aparece noutra parte, noutra região. Nesse caso não te fala concretamente na pênis, né? Não só pênis, pode ser mesmo na pênis, na glândula em si, na escroto, na parte pélvica, suprapúbica, principalmente a hora que hoje a minha tabata cria-se, apareceu outro tipo de lesões, talvez lesões que tinha anteriormente. Que as verrugas ali, ser responsável para esse surgimento daquele tipo 6 e 11, não tem aquele tipo 16 e 18, que pode considerar esse cancerígeno, está mais relacionado com o cancro de pênis, com o tumor de pênis, e também é responsável para cancro de colo e de útero na mulher. Agora, tem aqueles outros tipos, mas principalmente aqueles ali. Agora, aquele de... Assim, ele é uma doença, se já não sabe que é uma doença, que as infecções sexualmente transmissível, que geralmente, é assim, não tem doentes, às vezes, por exemplo, solicitam uma consulta, porque talvez se esposa diagnosticar o que é HPV, mas pronto, sempre te explicam, uma coisa é infecção, outra coisa é doença.
talvez já se esposa já tem aquela doença, mas às vezes o homem se nunca tem aquelas lesões, às vezes não está naquele período latente. Latente, ou seja, pode ser infectado, mas não necessariamente tem lesões. E tem que muito tipo, porque sabe qual que é, talvez outro tem que estudos que pode fazer, mas pronto, se aparentemente é que está sintomático, nunca está fazendo nada. Ou seja, sintomas é a hora que está aparece aquelas verrugas que é produzido principalmente para aquele 6 e 11. Assim, tem uma opção de tratamento, depende de diâmetro de lesão, localização, ou seja, tem muitos fatores lá para não saber qual que não te aplica. Por exemplo, tem que esses tipos de ácidos e creme, você tem que fazer cauterização, crioterapia. A cauterização seria a remoção ou queimar a remoção já é pronto, não está a fazer aquela excisão, às vezes, mas na caso, principalmente, às vezes para fazer já aquela biópsia de aquela lesão para saber, para confirmar realmente. Ele geralmente é uma doença, ele se diagnóstico, que é clínico, um diagnóstico clínico, que as úlceras, que as verrugas, eles têm aspecto de couve-flor, às vezes múltiplas, já pode ser lesão única. Tem situações, às vezes, já um bocadinho mais grave, já que não tem que fazer circuncisão para remover tudo aquela pele, por aí, aquela zona que com mais facilidade é tapar-se. E também, às vezes, pode levar aquelas lesões pré-cancerígenas. E ele também não tem alguns casos, já não tem alguns casos de cancro de pênis provocado por HPV. Prevenção, é assim, geralmente HPV, infelizmente, é só através de uso de preservativo. Alguém normal pode ter filho, normal, ok? Pode ter filho, agora só que tem que ter controle, principalmente às vezes na questão de parceira, que está hoje, porque infelizmente mais é mulher que está a ser mais afetada. E também tem aquele aspecto que é prevenção mediante vacina. Que infelizmente ainda nunca tem disponível para rapazes, só para meninas, né? Sim, mas em meninas. Outros ambientes a vacina é também aplicada a homens, não é? Meninos e homens. Sim, principalmente ali na Cabo Verde aquele bivalente, acho que é bivalente, sim, para 16 e 18, mas pode ser aplicado de 9 até 26 anos e pode ser aplicado no menino também. Portanto, isso quando te falar da HPV, né? Esse papiloma humano, né? Esse vírus papiloma humano. Mas quando a conversa é uretrite, o que é esse uretrite? O que é que ele significa? Que alterações ou complicações ele pode trazer para o homem? O uretrite é inflamação na uretra, ok? É assim, não tem que estar bem claro que a hora que hoje a infecção urinária aumenta adolescente, um homem jovem, sempre tem que ouvir que essa presença do uretrite, porque ele é muito mais frequente. E homem naquela idade de infecção urinária está considerado sempre complicada, porque às vezes que os sintomas têm algum tapar-se não, mas é que é igual. Porque a hora que você xixi, você sente que ele dessura, a urina está queima, está fazendo infecção urinária. Mas não, é aquela passagem de urina para a uretra que está tão inflamado que está produz aqueles sintomas. Então, o uretrite é aquela inflamação daquela uretra que pode ser causado por aquela gonocóxica, não, e não gonocóxica, que aquele gonocóxica que é aquela gonorreia, ok? Está caracteriza para um corrimento purulento que está saindo na pênis, ok? Às vezes um bocadinho de prurido, de comichão na tudo aquela trajetória daquela uretra e fica daquela ardência, que a xixi fica queima teu. E principalmente no período de manhã, às vezes que levanta, às vezes na boxer, todo ele mas ele é uma situação que pronto, é para corrigir rápido, se tratamento é eficaz. Agora a questão é às vezes alguém fica a fazer automedicação. Tendência, por exemplo, é toma clavapena ou Amox, só que tem que ter em conta que antigamente um desse tratamento era penicilina. E a Amox, clavapena, tudo isso tem penicilina. Já está erradicado, esse que deve usado para tratamento de uretrite por gonorreia. Por quê? Tem mascara aquele quadro, ok? Tem sensação de melhoria, mas fica ali, desenvolve, também causa complicações que é relacionado com inflamação de testículo, de epidídimos,
até mesmo questão de fertilidade. Agora, tem aquele outro que é não gonocóxica, que é produzido por clamídia, tem ureoplasma, alguns tipos de vírus, já que às vezes sintomas é um bocadinho diferente. Ele já quase sempre, é daquelas irritações também, ele produz também um bocadinho de que as secreções, uma cor claro, branco assim, e que esse tratamento depende de tipo de micro-organismo, já que na clamídia tem aquela citromicina, que sempre tratamento mesmo de aquela gonorreia em si. Ou seja, é um antibacteriano mesmo, só que outro, que não daquele grupo de penicilina, não é? Okay. Sempre deve usar para tratamento de gonorreia, tem que ser aquele tratamento combinado. Tem diferentes pautas terapêuticas, mas de forma geral, tudo que os medicamentos não têm disponível ali na Cabo Verde, sempre não tem que associar, por exemplo, um que está falando que é medicamento que não tem ceftriaxona, esse é cefalosporina, tem que associar a citromicina, porque em cima da faro, onde que gonorreia está clamídia. Então sempre tem que fazer aquele tratamento praticamente em dose única. É aconselhável fazer esse teste de pesquisa de outros tipos de infecções sexualmente transmissíveis, porque geralmente tem tendência a que as co-infecções. Isto é bem de par, né? Isto assim, é por isso sempre está aconselhável. E relação parceira, porque às vezes que o período de incubação de mulher é mais show que de homem, sempre te aconselha a parceira deve fazer o mesmo tratamento. Por quê? Porque às vezes na mulher aquele período de incubação é um bocadinho mais longo, às vezes no início sentir nada, mas é infectada. Sim. Então não tem que cortar aquele ciclo de infecção mesmo a nível de comunidade, que trata aqueles tipos de infecção. Si. Bom, a mim entender que a questão da prevenção está a passar por ter relações protegidas. Protegido. Né? Não te falar de IST, né? Que as infecções sexualmente, basicamente, não te falar é de preservativo para poder fazer com que não haja essa transmissão, né? Desculpe, tinha antes sobre vasectomia. Vasectomia é assim. Fazendo vasectomia não quer dizer uma homem cativo e protege para aqueles outros tipos de doença, claro, com certeza. Bom, então, em termos do retrite, tratamento está a passar só por esse antibacteriano, é esse... Sim, tem diferentes pautas terapêuticas, que indicações. Para eles, geralmente é em dose única, está a fazer aquela avaliação uma semana. Depois, se está tudo ok, já está a ter alta e fazer pesquisa de que os outros tipos de infecções que pode ter. Doutor, já agora que não tive de falar de infecções sexualmente transmissíveis, ainda não acabei de falar disso, mas homens que têm infecções com alguma regularidade, né? Mas você dizer recidivas, né? Tenta, torna tem, etc. E também tem outros diferentes. Com que regularidade, com que frequência eles devem ir para o urologista e fazer um controle? Que acho que tem costume de ter infecções com alguma frequência? É assim, tudo depende de sintomas. No momento que essa síntoma que tem algo, talvez, de anormal que surge, sempre deve buscar apoio a um técnico de saúde. Não me tenta perguntar a você isso porque geralmente, por exemplo, quando eu te falar da mulher, não te dizer a mulher deve fazer citologia primeiro, né? Primeiro que ele fazer, pelo menos a partir dos 25 anos, depois de 2 anos, né? Torna a repetir, depois ele tem essa periodicidade, né? Vamos pensar que no homem também tinha esse... Não, em relação a aqueles tipos de doenças ali. Só quando tem sintomatologia, assim, de uma forma geral, o homem que vai para o urologista, é isso? Não, é isso que eu queria saber. Não, sim, está bem, sim. Não, é importante, porque não te aproveitar ali hoje, que é para não dizer que existe um urologista, né? E que deve procurar com alguma frequência, né? Nunca te a dizer que toda hora ele está todo lá na você, mas ele deve ir com alguma regularidade para espiar, porque é só na doença que não está a espiar. Não devia fazer também algum controle de rotina, né? Claro. Agora, só que ali, desde o ponto de vista, tem aquelas doenças já que, pronto, naquelas doenças oncológicas, por exemplo, que já é mesmo aquelas doenças que é rastreável
por exemplo, na cancro de mama, cancro de colo do útero, cancro de próstata, aquelas sim, realmente, mas é normal, claro, alguém, por exemplo, com certa periodicidade, um homem mesmo, se é assintomático, não necessariamente para questões de infecções. É bom, por exemplo, anualmente, fica a fazer um check-up, não tem outros tipos de patologia assim que pode fazer, tá todo o organismo mal que está. Exato, Okay? Até para detectar alguma coisa precocemente. Claro. Né? E outra questão, em relação ao retrite, é assim, não tem umas complicações ali, é uma das complicações que mais, assim, no campo da urologia, é mais frustrante, devido a que é o retrite. Porque às vezes não tem o caso de aperto, ou seja, de estenose do uretra, ali na Cabo Verde, que é tudo secundário, a maioria das vezes secundário a aqueles tipos de infecções. Porque às vezes é para mesmo automedicação, se alguém que cumpre que as recomendações médicas, ok? Ou mesmo fazer outro tipo de medicação que é indicado, às vezes é também com o ano, por exemplo, passa vários anos, e também cria uma cicatriz dentro do uretra. Então, depois, fica tendo aqueles problemas na xixi, dificuldade na xixi, que às vezes já que ela para fazer aquela cirurgia, tendência a ter recorrência novamente. Assim, por isso que sempre é bom diagnosticar precocemente. Se tem algum problema, não faz aquele diagnóstico, tratamento, já. E evitar coisas piores, né? Claro. Portanto, você tinha me dito também uma das infecções que você está a gostar de não falar ali hoje, é a questão de herpes. Né? Sim. Portanto, herpes, normalmente, não te pensar em herpes, não te pensar que os vesículos na boca, não é para levar mais longe. Então, sim, exatamente. Não, homem, como por isso mesmo, na boca é produzido para aquele herpes tipo 1 e tem aquele herpes simples tipo 2, que é na parte genital. Não. É assim, herpes, ele se quadro clínico, como que surge? Geralmente, na parte genital, alguém começa a sentir tipo de uma ardência, às vezes começa a sentir, por exemplo, na parte de pênis, fica um eritema, fica avermelhado, começa a surgir uns vesículas, cheio assim, modo bolinhas de água. Exatamente. Depois também cria moda pus e desaparece, não? Às vezes, pronto, aquela que é esse quadro clínico. Agora, tem que ter em conta que ele é uma doença, uma vez que alguém tem ele, é para tudo vir, é catacura. Porque agora, o que está passando? Tem aquele período de latência. Ou seja, em cima daquela doença está sucunde naqueles gânglios dorsais e fica lá. Agora, ele é tipo oportunista. Ele espera, por exemplo, no estado que alguém está com imunodepressão, por exemplo, está com exposição solar, dor de cabeça, ok? Ou está com alguma doença, né? Febre, mesmo que ele com alguma doença assim que está baixa imunidade, ele ataca novamente mediante as vesículas. Se tratamento tem que ter em conta aquela primeira infecção, e tem que as antivirais que não usa para esse tratamento, mas não tem em conta, sempre tem que ter em conta aquela primeira infecção, que é a questão de recorrência e aquela profilaxia. Primeira infecção é uma coisa, é a primeira infecção, recorrência, que é os quadros que fica sempre, está bem, e profilaxia, que é alguém que às vezes tem mais de 6 infecções durante um ano. Sempre não está a fazer que tipos de tratamento lá, que é para anemia, ou seja, o objetivo principal é para aumentar aquele período de latência, mas não quer dizer me cura. Okay. Não, realmente, para quem que tem herpes, o tipo 1, né, que você menciona ali, que está saindo na boca, saber que ele está bem, né? Ele é uma coisa chata e depois ele te dá comichão, se começou a mexer, ele pode fazer ferida, né? Agora me está querer pensar no órgão, né, masculino, sim. como é que já deve masculino ser doloroso. Pronto, é infecção. Por isso que me fala daquele tipo 2, porque ele que é sexualmente transmissível. Pronto, sim. E tipo 1, às vezes é na lábios, beijo, aquilo que ele pode transmitir. Transmite assim. Agora, só que pronto, que as infecções é assim, depende de fatores. Tem alguém que pode ter, mas
nunca é manifesta. Que é outro que sim. Por isso, o futuro que ele questões de infecções, doença, é um bocadinho complexo. Bom, doutor Mário, já agora, aproveitando que hoje não dediquei esse programa e esse tempinho para não falar de algumas situações, portanto, que podem pôr em causa a saúde do homem e não falar dele, a você saber porquê, né? Porque não está próximo do Dia do Pai, então não queria fazer alguma coisa para o homem, né? Que mensagem que você está tendo em conta o que foi falado ali hoje e a proximidade da data que não está a gostar de comemorar, né? É assim, sempre é bom. Mais uma vez, obrigado por aquele convite ali. E sempre abordo aqueles temas ali. E principalmente, e não tem muito mais que é desconhecido mesmo para a população, que principalmente às vezes que as questões de urgência, que é traumatismo e outros tipos de doença, que às vezes ninguém que sabe, porque supostamente é que está falando dele. Então, por isso é que a questão ali tem o preconceito e mesmo alguém e homens já têm um bocadinho de dificuldade, às vezes, na procura estrutura de saúde, só às vezes deixa que situações já também complica. Sempre é bom, sempre não está disponível para aqueles programas ali, como forma de desperta interesse na homens, só assim não está por vence ou pelo menos minimiza um bocadinho de que esse tabu que existe a urologia e mesmo a nós homens entre si. Um feliz dia de paz antecipado a todos os pais de Cabo Verde, em especial a minha pai, que talvez está na casa toda no programa. Com certeza. Obrigada, Dr. Mário, mais uma vez. Para quem assiste o programa hoje, de forma muito antecipada, não sabemos, não fazer esse programa dedicado aos homens, porque não queria, de alguma forma, chegar naqueles homens, na nós homens cabo-verdianos, que é pai, principalmente, né, que não tenta falar hoje, para saber que tem algumas alterações, tem algumas disfunções que podem pôr em causa os outros de saúde. Então, para não ter estes problemas e complicações que este problema pode trazer para nós vida, nomeadamente que pode ter filhos, né, porque a não saber que algumas alterações podem dificultar engravidar uma mulher, né? De alguma dessas alterações que eu falar ali hoje. Então, se a intenção realmente é ser pai, ser saudável, não procurar no urologista e não tratar antecipadamente este problema que pode surgir e não tentar prevenir para que outros que aparecer junto a eles, não é? Até o próximo programa e tenha mais saúde.